In this hour, we want to talk about shepherding the hearts of our teenagers. Nesta hora nós queremos falar sobre pastoreando o coração dos nossos adolescentes. We really want to help them embrace the gospel as their own living faith. Nós queremos que eles abracem o evangelho com uma fé viva. Now, real quickly, just an overview of common characteristics of teenagers. Um pequeno resumo de características de um adolescente. Vamos lá. One is insecurity. Primeira coisa, insegurança. O que é isso? Teenagers feel very insecure about themselves and about what life holds for them. Adolescentes naturalmente costumam ser inseguros quanto a eles mesmos, quanto o que a vida tem para eles. We used to notice when we had teenagers, they spent a lot of time in front of the mirror. Adolescentes costumam gastar muito tempo em frente do espelho. And they weren't just combing their hair and fixing themselves. Eles ficam arrumando o cabelo e arrumando o rosto. They were practicing. E eles também praticam. Is this my good smile? Eles praticam seu sorriso. Será que esse aqui é bom? Is this my good side? Será que esse aqui é o meu lado bonito? Is this my good side? Será que esse é o meu lado mais bonito? And they're asking, will someone come into the marketplace of life and take me home? E eles ficam ali treinando para que alguém no mercado da vida os pegue e os leve para casa. Part of it is also they're very. It's a time of vulnerability. Também o adolescente passa por um tempo de vulnerabilidade. They're even vulnerable toward the adults in their life. Eles são vulneráveis até mesmo em relação aos adultos que os rodeiam. Because they're caught between childhood and adulthood. Porque eles estão no meio daquele, eles estão entre a infância e a vida adulta. They're not little children, but they're not full adults. Não são pequenos infantes, mas não são adultos ainda. And so when they act like adults, or when they act like children, the adults say, if you want to be treated like an adult, act like an adult. Então, quando eles ainda têm alguma atitude infantil, os adultos os cobram, falando: se você quer ser um adulto, você tem que agir que nem um adulto. When they act like an adult, the adults say, don't get too smart here, you're still my child, you know. Quando eles agem como um adulto, os adultos o condenam, falam: não dá uma despertão não, você ainda é uma criança. So they're never quite sure what's expected of them. Então eles não sabem o que se espera deles. It's also a time of instability. É também um tempo de instabilidade. Teenagers can be feeling very happy and joyful one minute. Adolescentes, eles podem ter momentos de grande alegria por uma hora. And the next minute they're discouraged and it's like the world has come to an end. E no próximo minuto eles podem estar desencorajados, como se o mundo tivesse chegado ao fim. We used to notice in long conversations with our children were very unstable in the world of ideas. Nas longas conversas que tínhamos com nossos filhos, víamos que eles eram muito instáveis nas suas ideias. Because they would hold one opinion and then they would change their opinion so quickly. No começo da conversa eles tinham uma opinião forte, no final da conversa já tinha mudado de opinião. It's also a time of apprehension. Também é um tempo, a adolescência é um tempo de apreensão. Teenagers worry about how will I get from here to maturity in adult life. Adolescentes estão preocupados: como é que eu saio dessa fase que eu tô para entrar na vida adulta? When our daughter was 17, she thought that was the perfect age. Quando a minha filha tinha 17 anos, ela achava que aquela idade era a idade perfeita. Because she was old enough to drive a car. Porque ela era velha o suficiente para poder dirigir um carro. But she didn't have the full responsibilities of adulthood yet. Mas ela não tinha ainda aquelas responsabilidades que um adulto costuma ter. It's also a time when there can be a tendency to resist authority. É também um tempo quando a pessoa tem tendência para resistir a autoridade. And parents have to be very wise in the ways that they interact with their teenage kids. E aí que os pais precisam ter sabedoria para saber interagir com adolescentes com esse problema. So we don't want to approach them in the same way we would approach a 4-year-old. A gente não deveria abordá-los da mesma forma que a gente aborda uma criança de 4 anos. The common pitfalls for the parents of teens. Vamos falar agora sobre as armadilhas comuns que os pais de adolescentes caem. This first one I'm talking about is really when parents are trying to catch their kids.
Essa primeira aqui, policiais e ladrões, eu quero dizer, quando os pais vivem correndo atrás para surpreender seus filhos com coisas erradas. And the kids are trying to get away with as much as they can possibly get away with. E o adolescente fica métodos de escapar. And those become very destructive relationships between a young person and his parents. E isso aí cria um relacionamento muito destrutivo entre adolescente e pai. I always encourage the parents of teenagers, don't be calling around and checking up on your kids all the time. Eu sempre encorajo pais e adolescentes de não entrar nessa, de ficar sempre vigiando o filho e querendo saber tudo o que está acontecendo. You can pray and ask God to help you to learn things that you need to know in order to help your children. Você deveria orar a Deus e pedir que Deus, na soberania dele, traga para você as coisas que você deveria saber para poder ajudar seu filho. But don't sneak around trying to catch them doing something wrong. Mas não dá uma de delegado que está investigando o tempo todo tudo que o filho está fazendo. Another common problem is parents disengaging from their teenagers. Outro problema é o pai que larga a mão do seu adolescente. Here's what I mean. Deixa eu explicar. Parents give up on being a nurturing influence in the lives of their teenagers. Eu estou falando de pais que desistem de estar nutrindo e sendo bênção na vida do seu filho. Now they're still saying to him, I want you to be in at 10 o'clock or 11 o'clock, whatever the curfew is. Eles ainda continuam dizendo, olha, eu quero que 10 horas, 11 horas você volte para casa. But the parent has given up being an influence in the life of their teen. Mas ele já desistiu de ser uma influência na vida daquele adolescente. And they conclude, my kids are more interested in the culture, they're more interested in their friends than they are in me. E eles meio que dizem assim, meu filho está muito mais interessado nos amigos, na cultura do que em mim. Eu vou largar a mão. And they think I'm an old person who doesn't understand. Meu filho acha que eu sou um velho que não entendo nada mais. And so parents give up being a nurturing influence in the lives of their teenagers. E daí eles desanimam e não tentam mais abençoar a vida do seu filho. And I want to urge parents, don't disengage from being involved in the lives of your children. Então eu queria exortá-los, pais, não se desanimem de ser bênção na vida dos seus Your filhos. teenagers need you just as much as your toddlers need you. O seu adolescente precisa tanto de você quanto o seu infante precisa de você. They don't need you to treat them like a toddler, Eles não precisam que você os trate como criancinhas, but they need for you to be engaged in their lives, mas eles precisam que você esteja envolvido com eles nas suas vidas, to know them and to understand them, procurando conhecê-los, procurando entendê-los, to know what their interests are, procurando saber quais são os interesses, to do things with them and that gives you time with them. Dentro do possível você está desenvolvendo atividades com eles, se interessando por coisas que eles se interessam e ajudando-os. Another common problem is authoritarianism versus influence. Outro problema que os pais de adolescentes enfrentam é autoritarismo versus influência. Now here's what I mean. Deixa eu dizer o que eu quero dizer com isso. I'm not speaking against authority in the appropriate ways that parents are authority for their teens. Eu não estou aqui me referindo à autoridade normal que um pai tem que ter sobre seus filhos. But sometimes parents can become very authoritarian with their teenagers. O que eu quero dizer é que às vezes os pais se tornam muito autoritários. And they think if I show them that I'm going to practice tough love. E às vezes eles dizem, eu vou mostrar para eles que eu tenho um amor firme. And I will make the punishments really severe when I need to punish them. E eu vou adotar punições muito severas quando eu tiver que puni-los. And if I keep this heavy hand on them, then I'll keep them under control. E se eu tiver uma mão bem pesada sobre eles, eu vou tê-los sob controle. I would submit to you that influence is more powerful than authority. Eu sugiro para você que influência é algo mais poderoso do que autoritarismo. See, where I want to be as a parent is I want to be an influence in the life of this teenager. Eu quero ter uma boa influência na vida do meu filho. I want to have his ear. Eu quero ter os seus ouvidos a meu favor. I want him to know that I love him and I'm committed to him. Eu quero que ele saiba que eu o amo, que eu estou querendo investir na vida dele. I want him to know I'm someone who can be trusted. Eu quero que ele saiba que eu sou alguém em quem ele pode confiar. If I told you, for example, that the President of the United States never makes a decision without checking with me. Se He never makes a decision without checking with me.
If I told him. If I were to say the president never makes a decision without checking with me, Se eu disser que o presidente dos Estados Unidos nunca toma nenhuma decisão sem antes falar comigo, and he always does what I suggest. e ele sempre faz o que eu sugiro, Now, if that were true, how much authority would I have in the government? se isso fosse verdade, quanta autoridade eu teria no governo dos Estados Unidos? It's a trick question É uma pergunta capciosa, because I would have no authority at all. porque eu não teria autoridade nenhuma. I'm not elected to any office. Eu nunca fui eleito oficialmente para nenhum tipo No de cargo. no one is obligated to listen to me. Ninguém está obrigado a me ouvir. But if I had the president's ear, Mas se eu tivesse o ouvido do presidente a meu favor, if he always did what I suggest, se ele sempre fizesse o que eu lhe sugerisse, how much influence would I have? quanta influência eu não teria? I would have a great deal of Eu influence. teria muita influência. And see, that's where I want to be with my children. E é assim que eu quero, esse relacionamento que eu quero com meu filho. I want to be someone who has their ear. Eu quero ter os ouvidos dele a meu favor. Another common pitfall is reckless words. Outra armadilha é palavras imprudentes. The Proverbs say reckless words wound like a sword. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que palavras imprudentes arruinam a vida de quem escuta como uma espada. But the tongue of the wise person brings healing. Mas a língua da pessoa sábia traz cura. And many times the parents of teenagers begin to use, they feel that their power is ebbing away from them, is slipping away. Muitas vezes o pai do adolescente começa a sentir que ele está perdendo o adolescente, perdendo o controle, o poder. And so they begin to use reckless words. Daí eles apelam para palavras duras. They use speech that is unkind and ungracious with their kids. Eles começam a usar de colocações duras e que são assim que machucam um adolescente. And those reckless words are destructive. E essas palavras imprudentes, duras, acabam destruindo. Another issue is just majoring focusing on minor issues. Outra coisa é o pai que acaba se preocupando demais com as coisas menores, não tão importantes. There are a lot of issues that are matters of taste and style and are not matters of ethical or moral importance. Tem muitas coisinhas na vida do seu adolescente que é só uma questão de estilo, é só uma questão de moda, é só uma questão de preferência. For E não tem example, nada a ver com moral, com ética. every generation has a way of distinguishing themselves from previous generations. Toda geração tem um jeito próprio de se distinguir da geração passada. And we dress according to the style that is attractive in our generation. E o seu adolescente quer se vestir do estilo que é atraente para os adolescentes da sua era, da sua geração. And we need to not have arguments with our children over things that are just matters of taste and style. E a gente não deveria gastar nosso poder, nosso tempo e energia em questões secundárias que são só questão de preferência, de moda e de Now, what do we gosto. want to accomplish in these teenage years? O que a gente quer? Quais nossos objetivos nesses anos da adolescência do nosso filho? I want to see my children internalize the gospel and embrace God's truth as their own living faith. Nós queremos ver nossos filhos internalizando o evangelho, abraçando a verdade de Deus como sua própria fé viva. I think of this as passing the baton of faith to the next generation. O que eu quero dizer aqui é passar o bastão da fé para a próxima geração. It's like a relay race where you extend the baton and you pass it to the next runner. Como você vê naquela corrida de 4 corredores, onde um corre um pedaço e depois passa o bastão para o próximo. And in a relay race, there's this zone in which the baton must be passed. E lá naquela corrida tem aquela zona no campo de corrida onde o bastão pode ser passado. And the teenage years is that zone where we're passing the baton of faith to the next generation. Eu diria que a fase da adolescência é a fase de você passar esse bastão. Now that means that we need to shepherd them and nurture them with the word of God. Isso significa que você vai ter que pastoreá-los e ensiná-los na palavra de Deus e não naquilo que você acha. We want to help them understand the wisdom and the vitality of God's ways. Você tem que se convencer em primeiro lugar sobre a sabedoria
e sobre a vitalidade dos princípios bíblicos. And I think 2 Timothy 3:16 and 17 is a key passage for us to think about. Eu creio que uma passagem boa é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. This passage reminds us that all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God might be thoroughly equipped for every good work. Essa passagem da Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e perfeitamente preparado, habilitado para toda boa obra. So everything my teenagers need to be equipped for every good work has been given to us in the Word of God. Tudo que o meu adolescente precisa para se tornar um homem de verdade é daquilo que a palavra de Deus tem para dar a ele. And that means anything that I have to say to them that is important, I can attach to passages in God's Word. Tudo que eu tenho a dizer de realmente importante para eles tem que estar conectado à palavra de Deus. And I want to encourage you, with teenage children particularly, we want to use the Word of God in their lives. E eu quero instar aqui que, especialmente com adolescentes, nós temos que conversar com eles na palavra. Because God's Word is objective to both of us. Porque a palavra de Deus é objetiva para nós dois, tanto você adulto como ele adolescente. This Bible is inspired by God. Essa Bíblia é inspirada por Deus. Holy men of old were carried along by the Holy Spirit when they wrote these words. Homens santos do passado, tomados pelo Espírito Santo, escreveram essas verdades, essas And páginas. the Spirit of God works through the Word of God. E ainda hoje o Espírito de Deus trabalha através do poder que há nessas palavras. So we want to bring the Word of God to our children. Então nós temos que aproveitar para colocar a palavra de Deus na vida, no coração dos You know, it nossos filhos. says in Isaiah 55 that God's words will never return void, but will accomplish His purpose. Como diz lá em Isaías 55, a palavra de Deus nunca volta vazia, sem antes realizar aquilo que Deus deseja. But nowhere does it say Ted's words will never return void. Mas a Bíblia em nenhum lugar fala que a palavra do Ted But nunca vai voltar vazia. God's Word has power. Mas a palavra de Deus tem poder. So we want to use God's Word. Então nós temos que usar a palavra de Deus. Let me give you a couple of illustrations. Deixa eu dar duas ilustrações para você. Imagine with me, I come from work and my children are watching something on television that they should not be watching. Imagine comigo o seguinte: eu volto do trabalho, chego na sala, tá meus filhos sentados no sofá assistindo um programa ruim na televisão. There's a lot of bad language and immodesty and it's not something they should be watching. Aquele programa eu estou vendo que tem palavrões, tem imodéstia, tem insinuações sensuais. Now I could just go in and I could scold them and say, "What do you mean watching this? You know you're not allowed to watch this trash." Eu poderia simplesmente então olhar para eles, olhar para a televisão e dar uma bronca e falar: vocês estão vendo? Como é que pode vocês ficarem assistindo esse lixo? And I could just scold them for what they're doing. E eu poderia então dar uma bronca e humilhá-los ali. Or I could say, let me help you understand my concern about what you're watching. Ou eu posso simplesmente falar: filhos, desculpa, mas deixa eu falar com vocês sobre minha preocupação com esse material que vocês estão assistindo aqui. Ephesians 5:3 says, "Among you there must not even be a hint of sexual immorality or impurity or greed, because these are improper for God's holy people, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving." Daí eu, com amor e calma, eu falo para eles: dá uma olhada aqui em Efésios 5:3. Ali fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos de Deus. You see, if you think about it, no sexual immorality, impurity, foolish talk, or coarse joking. Você pode ver aqui, fala nenhuma menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza, nenhuma espécie de conversa torpe. Now you've just ruled out 90% of primetime television. Com esse verso, você praticamente censura 90% dos programas de televisão.
And I can say to my children, you don't have an argument with me. I didn't write this book. E daí você fala, desculpa, olha, o problema não é comigo, o problema é com Deus. É Ele que escreveu o livro. I read it, I believe it, Eu leio, eu creio, and this is what we want to live by in our home. e a gente que é a bênção de Deus na nossa casa, a gente tem que ir por esse But livro these are aqui em casa. God's words. E aí eu coloco eles confrontando-os com a palavra de Deus e não com a minha opinião. So whenever I'm speaking to my children, I want to correct them using the word of God. Eu só esqueci de ler aqui no versículo, irmãos, o versículo 4 que ele leu também, que fala assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. But I didn't read the other. Yeah, so it says, don't let anyone deceive you because of empty words, for because of such things God's wrath is on the disobedient. E depois tem um versículo que fala: não deixa que ninguém engane a vocês com esse tipo de coisa, porque a ira de Deus vai vir com certeza. So I want to interact with God's word with my children. Então eu quero ajudar meus filhos a interagir com a palavra de Deus. I also want to shepherd them through those inevitable periods of doubt that come to our kids. Eu também, como pai, eu quero pastorear meus adolescentes através dos períodos difíceis de dúvidas e crises que eles enfrentam. Young people, children raised in Christian homes eventually have to wrestle with questions of faith. Adolescentes, frequentemente, eles entram em crises, em questões relacionadas à fé. When they're really little, you talk to them about Jesus and they learn to sing the songs in Sunday school and they seem so responsive to Jesus. Quando eles são pequenos, você conta para eles histórias da Bíblia, fala para eles sobre Jesus, eles cantam as musiquinhas, eles aceitam tudo de uma forma muito tranquila. But eventually our children begin to realize there's a lot of people out there who don't believe the things that my mom and dad have taught me. Mas eventualmente o seu adolescente ele começa a descobrir que lá fora tem um monte de gente, inclusive professores, que não creem naquilo que o pai e a mãe creem. And every young person will have some point at which he will wrestle with the question, do I truly believe these things? E ele pode ou não pode, mas muitos acabam passando por crises. Creio ou não creio igual o pai e a mãe? Or is it just because my parents have taught me these things? Será que eu creio nisso só porque meu pai me ensinou isso? And as parents, we need to be there to engage our children in those times of doubt. E como pais, nós precisamos estar ali ao lado deles, presentes, para ajudá-los através dessas And we don't crises. want to create an atmosphere in our home where their legitimate questions can never be asked. A gente não quer criar dentro de casa um ambiente onde perguntas legítimas, dúvidas legítimas não podem ser apresentadas. We want to say to them, what are your questions? Nós queremos dizer para ele: e aí, filhão, como é que você está? Quais são os seus grilos, os seus problemas? Your mother and I are not Christians because we switched our brains off. Pai, eu queria que você soubesse, filho, que eu e a mamãe não somos crentes porque nós desligamos a nossa racional, nossa mente. We believe our faith is a reasonable faith. Nós cremos que a nossa fé é uma fé racional. And it can stand up to tough questions. E nós temos condições de encarar questões duras, difíceis. So what are your questions? Let's talk about them. Quais são as suas questões e questionamentos? Vamos falar a respeito. Now, sometimes parents respond to me and they say, I don't want to ask that. I'm not sure I could answer their Alguns questions. pais falam para mim: pastor, eu não vou fazer isso com meu filho, não. Eu tenho medo que ele faça uma pergunta que eu não sei responder. But you don't have to be the person with all the answers. Mas você não precisa ser o pai que tem todas as respostas. You can say to your children, that's a good question. Você pode dizer ao seu filho: essa é uma boa pergunta. And I know that there are Christian people who have wrestled with that E question. eu sei que outros cristãos já lutaram e se debateram com esse questionamento. So I'm going to do some research and we're going to get back to this question and talk about this. Então eu vou fazer uma pesquisa, eu vou falar com o pastor, eu vou ver, nós vamos tratar desse assunto mais tarde. And one of the blessings of this internet era is we have tremendous resources that are readily available to us to help our children. E a bênção dessa era da internet é que você, pai da sua casa, você tem acesso a muito material bom na área de apologética cristã, que pode te ajudar a responder aos questionamentos do seu filho. Ultimately, our goal is to develop relationships
that lead to mutuality as adults under God. Mas o nosso objetivo final com o nosso adolescente é que nós mutualmente cheguemos juntos diante de Deus e trilhando os caminhos de Deus até o fim. Now, I want to look at three foundational issues for teenagers from Proverbs chapter 1. Em Provérbios capítulo 1, eu quero ver com vocês 3 princípios fundamentais. The first one is in verse 7 of Proverbs 1. O primeiro deles está no versículo 7 de Provérbios capítulo 1. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. O verso diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. The fear of the Lord is the first step in the pathway of wisdom and understanding. O temor do Senhor é o primeiro passo no caminho para entendimento e compreensão. And we want to help our children see that God is an awesome and powerful God. Nós queremos mostrar aos nossos filhos que nosso Deus é um Deus maravilhoso e todo-poderoso. And He is holy. E Ele é santo. And He is sovereign over all things. E Ele é soberano sobre todas as coisas. And He is of purer eyes than to look upon iniquity. E Ele, com olhos purificados e puros, olha através das nossas And iniquidades. God will not overlook sin and wickedness, E Ele jamais pode deixar impune os nossos pecados. but He will bring it under His judgment. Ele tem que julgar com seus julgamentos os nossos Because atos e atitudes We erradas. want our teenagers to have this sense that I'm living before God who is a powerful God and who does not overlook sin. Nós queremos que o nosso adolescente entenda, em primeiro lugar, que nós vivemos constantemente diante de um Deus que é perfeito, santo, puro e que não pode deixar passar os nossos pecados, passar em branco os nossos pecados. I have a suggestion for you with Bible reading in your family. Eu quero sugerir nas leituras bíblicas com a sua família o seguinte: When your children are little, read the Bible stories to them. quando os seus filhos são pequenos, leia com eles as histórias bíblicas. There are wonderful narratives in the Bible, the stories that will capture the kids' interest. Tem várias narrativas na Bíblia que cativam a atenção, o interesse das crianças. When our children were in that middle period of their life where they're very argumentative and willing to debate everything, Agora, quando os nossos filhos chegaram naquela fase da adolescência que eles começam a se tornar muito argumentativo, crítico e questionador, that's when we read the epistles with them. aí foi quando a gente começou a ler com eles as cartas, as epístolas. And we took the epistles of Paul apart and put them back together at our kitchen table. E daí nós pegamos lá as cartas de Paulo e de outros e pusemos sobre a mesa da cozinha e líamos com eles. When our kids were teenagers, we read the prophets with them. Quando nossos filhos se tornaram adolescentes, nós começamos a ler propositalmente os profetas. Now think about the prophets. Pense sobre os profetas. That's a large portion of your Bible. Essa é uma porção grande na sua Bíblia. And what is the message of the prophets? Qual que é a mensagem dos profetas? It's the judgment of God. É o julgamento de Deus. It's the severity of God. É a severidade de Deus. It's a God who will not overlook sin in His people. É o Deus que não tolera, não pratica impunidade ou não patrocina In impunidade. fact, He's willing to cast His covenant people out of the land of promise Ao ponto dele permitir e mandar até o seu próprio povo para o exílio. and preserve only a remnant, E preservando sempre um remanescente ali. because He will not overlook sin. Porque ele não deixa para trás pecados, não coloca atrás debaixo do tapete os pecados do seu povo. We were reading the prophets one night as a family after dinner, Nós estávamos lendo uns dos profetas um dia depois do jantar. and we had just finished reading this terrible scene of judgment. Nós tínhamos acabado de ler esse julgamento de Deus sobre o pecado de Israel. And it was so sobering to us. E foi algo tão impactante. We sat there at the table just literally quieted before God's judgment. A hora que terminou a leitura, está todo mundo quieto e uma atitude de sobriedade diante dessa severidade de Deus.
I was trying to think of what to say to my children. E eu ali como líder estava tentando pensar o que eu falo para meus filhos quanto a isso aqui que acabamos de ler. And one of my sons broke the silence. E um dos meus filhos quebrou o silêncio dizendo: He said, "You know what, Dad? Instead of having bumper stickers that say, 'Smile, God loves you,' we ought to have some bumper stickers that say, 'Tremble, God is a consuming fire.'" Ele falou assim: papai, acho que em vez das pessoas ficar colocando esses adesivos atrás do para-choque do carro, e sorria porque Deus te ama, eles deviam colocar assim, trema porque Deus é um fogo consumidor. And you know, you don't understand the love of God unless you understand God as a consuming fire. Meu irmão, entenda o seguinte: você não vai entender o amor de Deus enquanto você não entender a justiça e Ele como fogo consumidor. Where is the love of God most powerfully demonstrated? Uma pergunta: aonde que o amor de Deus é de uma forma maior demonstrado? It's on the cross, isn't it? É na cruz, não é mesmo? Jesus hangs on the cross. Jesus pendurado naquela cruz. What's he doing on the O cross? que Jesus está fazendo ali na cruz? Is he just an object lesson of love? É só uma lição objetiva sobre amor? It's a profound expression of love. É uma profunda demonstração de amor, sim. But what's happening on the cross? Mas o que está acontecendo na cruz? God pours out his wrath on his son. Deus está derramando a sua ira em seu filho contra nossos pecados. God turns his face away from the son Deus até vira o rosto, despreza seu filho naquela situação in pecaminosa. order that God might turn his face toward us. Ele vira o rosto para o filho para poder então ter condições de olhar para nós, And perdoados, santificados. Jesus bears the wrath of God and he cries out, my God, why have you abandoned me?" E ali Jesus padece, sofre a ira de Deus sobre ele, e ele chega ao ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? You see, the fear of God is the first step in the pathway of wisdom. O temor do Senhor é o primeiro passo no caminho para a sabedoria. Your children cannot live with wisdom unless they understand, I live before God. Seu filho não vai viver no caminho da sabedoria se ele não entende que ele vive debaixo de um Deus que governa. And one day I will stand in front of God one on one. E que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que comparecer diante desse Deus e prestar contas And a I ele. will give an account of myself before this God. E eu vou prestar conta de todas as minhas ações e atitudes. And the only way we will ever be able to stand in that day is in the blood and righteousness of Jesus Christ. E a única forma de sobreviver àquele dia é através do sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo, que nos lava do pecado. The first step in the pathway of wisdom is the fear of the Lord. Então, o primeiro passo no caminho para a sabedoria é o temor do Senhor. The second thing I want for us to see is remembering your parents' words. A segunda coisa, o segundo passo para a sabedoria é lembrando as palavras de seus pais. It says, "Listen, my son, to your father's instruction. No versículo 8 ali fala: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, Do not forsake your mother's teaching. e não despreze o ensino da sua mãe. They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck." Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para seu pescoço. When our children were teenagers, we used to plead with them, "Please don't walk away from us." Quando meus filhos eram adolescentes, nós costumávamos pedir a eles: por favor, não se afaste de nós. We love you, we're committed to you. Nós amamos vocês, nós temos um compromisso de amor com These vocês. teenage years are years when young people get separated from their parents. Esses anos da adolescência é quando os adolescentes costumam ir se separando dos pais. And that doesn't have to happen to us. E isso não precisa acontecer conosco. No one loves you more than we do. Ninguém nesse mundo ama mais vocês do que papai e mamãe. No one else in the world has prayed for you every day of your life. Ninguém nesse mundo ora por você várias vezes por dia, todos os dias. We love you, don't walk away from us. Nós te amamos, não se afaste de nós. We used to plead with our children like that. Nós costumamos implorar com os nossos filhos And you know, desta forma.
sadly, so much, there are no voices in the culture that are telling your children things like that. Olha, não existe vozes na nossa cultura que fala coisas como estas. Even much youth ministry, youth leaders are leading children away from home rather than leading them back home. Infelizmente, no meu país, até mesmo os pastores dos jovens estão afastando os jovens dos seus pais. So we used to plead with our children, don't turn away from us. Então nós temos que insistir com nossos filhos, por favor, não se afaste de nós. We love you. Nós amamos você. We're committed to you. Nós temos um compromisso de amor com você. I recently retired from pastoral ministry, Recentemente eu me aposentei do ministério pastoral and I was cleaning out an office that I had for 30 years. e eu estava limpando aquele gabinete, escritório que eu usei por 30 anos. And as I cleaned out drawers, I found things I hadn't seen for many, many E years. conforme eu limpava as gavetas, eu achei coisas que eu não via há muitos anos. In the back of one drawer, I found an envelope from one of my sons. E caído por trás de uma gaveta, eu achei um envelope que era do meu filho. And it was a letter he had given to me on his 20th birthday. É uma carta que ele deu a mim quando ele fez 20 anos de idade. And he said, Dad, you have always urged me not to walk away from you as a teenager. Ele falou: papai, você sempre me motivou, encorajou a não se afastar de você durante meus anos de adolescência. And he said, I'm 20 years old now. We've gotten through these teenage years, and I'm thankful for the relationship we have. E eu agora cheguei aos 20 anos de idade, a gente conseguiu superar o turbilhão dos anos da adolescência e nós estamos juntos e eu sou grato a Deus por você. I had forgotten about that letter Eu tinha esquecido dessa carta, because it had been given to me 25 years ago. porque ela tinha me sido dado a mim 25 anos atrás. But it's really expressing this truth that is so important here in Proverbs chapter 1. Mas ela realmente expressa essa verdade que eu estou tentando ensinar para vocês aqui em Provérbios capítulo 1. The third element here is disassociation from the wicked. O terceiro elemento aqui é a dissociação dos ímpios. The verse says, My son, if sinners entice you, do not give in to them. O versículo 10 fala: meu filho, se os homens maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Your children are going to face the enticement of sinners. Seu filho vai enfrentar a sedução do mundo, de homens maus. And we need to prepare them for those inevitable temptations that are going to come. E você precisa prepará-lo para enfrentar essas tantas tentações que ele vai ter que encarar. Because wicked people will come into their lives and endeavor to interest them in every kind of wickedness you can imagine. E homens maus, homens pecaminosos vão tentar cativá-lo através de vários interesses e pecados atraentes. All sorts of sexual sin, Todo tipo de moralidade sexual, drinking and drugs, bebida, drogas, disrespect for authority. desrespeito por I autoridade. mean, everything you can imagine, your children will have someone who will endeavor to entice them. E tudo aquilo que você pode imaginar, vai ter alguém tentando seduzir e roubar seu filho. And we need to prepare our children for this. E nós precisamos preparar nossos filhos para essas tentações. We need to help them to recognize the dangerous people in their world. Precisamos ajudá-los a reconhecer quem são os homens perigosos com os quais ele vai se deparar. And we need to role play with them. How do you respond when you're being tempted with something by a friend? How do you respond to that friend? E precisamos treiná-los para saber como sair fora no momento da tentação e da sedução. How do you get yourself out of that dangerous situation? Como sair fora daquela situação perigosa que se aproxima. But I want you to think about this with me. Mas pense comigo o seguinte: Those wicked people that endeavor to interest your children in wickedness, esses homens maus que vão tentar seduzir seu filho, they won't be old people that your kids meet out on the street someplace. eles não serão os homens de idosos que o filho encontra aqui e ali. They'll be young people that you know. Serão pessoas jovens, amigos dos seus filhos, pessoas que você conhece. You won't always know who the dangerous people are. E você não vai saber sempre quem é o perigoso e quem não é. Some of them may be
people from the church youth group. Alguns deles talvez serão pessoas do grupo de jovens da sua igreja. Or maybe that nice boy in the neighborhood who seems so nice. Ou talvez aquele menino do seu bairro que parece ser um bom menino. Or maybe one of your children's cousins that you trust. Ou talvez um dos primos do seu filho que você confia. And you won't always know who those dangerous people are. Você nunca vai saber exatamente quem são esses homens maus. But your children will know. Mas o seu filho vai saber. And we need to equip them to be able to turn away from those temptations. E você precisa então treiná-los a saber sair fora dessas pessoas e tentações. Now we could ask ourselves the question, what is the attraction of friendship with the wicked for my children? Agora você tem que parar e pensar o seguinte: o que atrai seu filho a uma pessoa perigosa, uma pessoa pecaminosa e maligna? What is being offered to them? O que esse maligno, esse homem mau faz para trazer seu filho para perto dele? And what's being offered is often camaraderie. Normalmente essas pessoas, eles oferecem para o seu filho camaradagem. You can see that in this passage in Proverbs chapter 1. Você vê isso nessa passagem de Provérbios capítulo 1. It says, "Come along with us." Eles dizem aqui, venha conosco, versículo 11. Eles dizem, venha conosco. Verse 13, we will get all sorts of valuable things. No versículo 13, eles vão dizer para o seu filho, acharemos todo tipo de objetos We'll valiosos. fill our houses with plunder. E encheremos as nossas casas Throw in com o que roubamos. Throw in your lot with us. We will share a common purse. Venha junto conosco, nós temos aventura para você, nós vamos estar juntos, nós vamos fazer umas coisas legais. What's being offered? O que está sendo oferecido? Camaraderie, friendship, Camaradagem, amizade, belonging, comunhão. belonging. O Being part of sentimento de something. fazer parte de alguma coisa. You see, remember who we're dealing with. Lembre-se com quem nós estamos We're lidando. dealing with teenagers who are insecure and unstable. Nós estamos lidando com adolescentes que são o quê? Inseguros e instáveis. And what's being offered to them is acceptance O que está sendo oferecido pelos homens maus? Aceitação and belonging. e pertencer. Let me urge you, brothers and sisters, make your home a place where your teenagers belong. Deixa eu me exortar a você, papai e mamãe, torne o seu lar um lar onde seu filho se sente aceito. Engage your children, welcome their friends into your house. Se envolva com seus filhos, traga os amigos dele para dentro da sua casa. Organize your schedule so you have time to spend with your young people and with their friends. Organiza o seu schedule, sua programação e agenda para você ter tempo para estar com eles, brincando com eles. Figure out what their interests are and do things with them. Veja quais são os interesses deles e você se envolva e brinque com eles. You see, we want to engage them and show them that we love them and we are committed to them. A gente quer se envolver com eles, a gente quer que eles saibam na prática que nós os amamos e que temos prazer de estar com eles também. Now, if we're going to do this, communication is so important. Se vamos fazer isso, gente, comunicação é muito importante. And the finest art of communication is not your ability to express your ideas, but it's your ability to understand the person with whom you're speaking. E ali fala assim, a fina arte da comunicação não é a habilidade de expressar seus sentimentos e ideais, é a habilidade de entender os sentimentos e ideais dos nossos adolescentes. Proverbs 18:2 speaks to this so wisely. Provérbios 18:2 fala sobre isso de uma forma tão sábia. The fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinion. Um tolo não encontra prazer no entendimento, mas se deleita em externar suas próprias opiniões. Now, how many times have you and I been fools in our conversations with our kids? Quantas vezes nós temos sido tolos na nossa conversa com nossos Where adolescentes? we were not delighting in understanding them, A gente não tem nenhum prazer em ouvir e tentar entender a eles. but we were delighting in airing our own opinion. A gente se deleita em dar nossa opinião para eles. I had a conversation one night with one of my sons. Eu tive uma conversa uma noite com um dos meus filhos. I went to his bedroom at bedtime. I said,
we need to talk. Eu fui ao seu quarto, fui à sua cama e disse a ele, nós precisamos I conversar. said everything I wanted to say. E eu falei tudo que eu precisava falar. And I got done. I said, I'm going to pray for you and I'm going to go to bed. E eu acabei de falar e falei, ok, podemos orar e eu preciso ir para a cama. So I prayed for him. Então eu orei por ele I went to bed. e fui para a cama. 5 minutes later, he's knocking on our bedroom door. 5 minutos depois, ele estava batendo na porta do nosso quarto. Dad, can I come in? Pai, posso entrar? I said, sure, come on in. Sim, venha. What do you want? O que você quer, filho? He said, I just wanted to say, when you left the room, you said you were glad we had a chance to talk together. Eu só queria lembrar você que quando você saiu do meu quarto, você falou, eu estou contente que nós pudemos conversar sobre isso. He said, I just wanted to point out that I didn't say anything. Eu só quero lembrar ao senhor que nessa conversa eu não tive chance de falar nada. I said, oh, I'm sorry. I had a good conversation. You had a good listen. Daí eu falei, desculpa, nós tivemos uma boa conversação e você teve uma boa ouvição. I said, I'm sorry. If I had given you a chance to say something, what would you have said? Mas desculpa, mas se eu desse para você a chance de falar alguma coisa, o que você diria? He says, I don't know. It doesn't matter anymore. I just wanted to point out that I didn't say anything. Ele falou, pai, esquece, não interessa mais, mas eu só queria que o senhor soubesse disso. A conversa do senhor comigo foi só o senhor que falou. Now see, I was a fool that night. Veja, naquela noite eu agi como um tolo. Because I could have said everything I wanted to say in the context of asking good questions of my son. Eu poderia ter dito tudo o que eu queria dizer no contexto de perguntas ao meu filho. I could have delighted in understanding him. Eu poderia me deleitar em ouvir e entender a mente dele. But instead, all I was interested in was him understanding me. Eu só egoisticamente queria que ele entendesse o que eu penso, o que eu acho. Proverbs 18:13 says, he who answers before listening, that is his folly and his shame. Provérbios 18:13 fala, quem responde antes de ouvir, isso é estultícia e vergonha. It's so easy to do this. É tão fácil fazer isso. It's so easy to answer without listening. É tão fácil falar e responder sem ouvir a pessoa. I see my son coming to me, Eu vejo meu filho vindo. and I say, I know what you're going to ask. The answer is no. E eu falei, eu já sei que você vai pedir e a resposta é não. He says, but Dad, I didn't even get a chance to ask my question. Mas pai, eu nem falei ainda. You don't have to ask your question. Você não tem que fazer a sua pergunta. I'm your father. Eu sou seu pai. Before a word is on your tongue, I know it all together. Antes da palavra chegar na sua boca, eu já sei tudo que está no seu coração. You see. Now, my children never walk away saying, wow, I'm so lucky to have a dad who's a mind reader. Se você fizer isso, não pensa que seu filho vai sair e falar, uau, que pai maravilhoso que eu tenho, ele lê minha mente. They feel like I can't even get you to hear me. Ele vai sair frustrado, falando, puxa vida, meu pai não tem paciência nem de me You ouvir. never even consider what I had to say. Ele nem para considerar um pouquinho o que eu tenho a dizer. You just fired off your answer. Ele já solta a rajada das suas respostas para Now, mim. in Proverbs 20, verse 5, we have a very positive illustration. Em Provérbios 20, versículo 5, temos uma The purposes of a man's heart are deep waters, and a man of understanding draws them out. a verdade diz assim, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas o homem de entendimento as traz à tona. See, we need to be people natures. Nós, pais, temos que ser esses homens de grande entendimento que conseguem trazer à tona as profundezas, as ideias que estão nas profundezas do coração dos nossos We filhos. need to ask good Nós questions. temos que saber fazer boas perguntas. We need to know how to follow up with questions that help us to understand more deeply what our children are saying to us. Nós temos que saber fazer aquelas perguntas que trazem à tona os anseios, os medos, os desejos e até pecados e injustiças que há no coração do nosso filho. Because we want to have a relationship with these kids in which they trust us. Porque nós queremos ter um relacionamento com os nossos filhos, relacionamento no qual eles confiam em nós. And they know that we are interested in what is good for them. E que eles possam saber que nós temos interesse naquilo que é o melhor para eles. Now I know that all the things I've talked to you about require a lot of us.
Eu sei que tudo isso que eu falei para você aqui requer muito de você. And for many of us, it means changing the whole way we interact with our E teenagers. para muitos de você requer aí mudança total da forma como você tem interagido com o seu adolescente. But I want to encourage you with the words of, Palavras de 2 Pedro capítulo 1. he says, his divine power, verse 3, his divine power has given us everything we need for life and godliness through him who called us by his own glory and goodness. Olha que encorajamento aqui. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chama para a sua própria glória e virtude. For through these he's given us his very great and precious promises, so through them you might participate in the divine nature and escape the corruption in this world caused by evil desires. Dessa maneira, ele já nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há neste mundo, causada pela cobiça. That passage is such an encouragement, Essa passagem é de grande encorajamento para todos because what nós. it tells us is that everything we need for all that God has called us to do with our kids is found in Christ. Porque nessa passagem está dizendo que tudo que você e eu precisamos para conduzir nossos filhos, criar nossos filhos, Deus já nos deu. If you look inside, we are weak Se você olhar para dentro, você verá fraqueza and we fail. e fracasso. But all that we need has been given to us in Christ. Mas tudo que nós precisamos está em Cristo. So the wisdom and courage, Então, a sabedoria e a coragem, the understanding and boldness, a compreensão e a ousadia, the grace and the strength to do what God called us to do, a graça e a força que nós precisamos para fazer o que Deus pede que façamos, it's all found in Christ. você vai encontrar tudo em Cristo. So we can always come to Him. Você pode sempre chegar até Ele. And He's the one that can enable us to shepherd the hearts of our children. É Ele que vai capacitá-lo a pastorear o coração do seu filho. Amen. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, clamamos por essa capacitação. Aquilo que há em Cristo, Senhor, confere a nós. Começando, Senhor, por esse momento aqui agora, após essa mensagem, Senhor. Nos encoraja, nos anima, Senhor, a fazer o que for necessário. Nos dirige, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai, a ministrarmos ao coração das nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes. Pai, não permita, Pai, que nós venhamos a fracassar, a falhar, fracassar na nossa responsabilidade diante deles. Sabemos que é o Senhor quem muda, é o Senhor quem transforma. Por isso também clamamos conforme nós tentamos te obedecer, conforme tentamos ministrar. Pai, faz aquilo que nós não podemos, pelo nosso filho, nossa filha, pelas nossas crianças, Pai, e salve-os, Pai. Dê a eles a graça que o Senhor tem dado a nós. E Pai, se tem algum pai e mãe aqui que não está andando nos teus caminhos, que não está, Senhor, vivendo o Evangelho, Senhor Deus, ajuda, socorre, salva esse pai, essa mãe, para que ele possa, Senhor, salvo por Ti, também resgatar seus filhos. Em nome de Jesus nós assim pedimos, oramos, Te agradecemos, amém.